E aí, seja bem-vinda a mais uma série de vídeos Transformando com a Arte Reborn. Essa série de vídeos eu tenho feito para falar com você que quer trabalhar na tua casa, ter uma boa renda fazendo bebês reborns. O meu nome é Eliane e eu sou da Borbulharte Bebês Reborn. E o tema de hoje vai ser sobre venda o ano inteiro. Eu escolhi esse tema porque muitas e muitas pessoas acham que quem trabalha com bebê reborn acaba vendendo no Natal e no Dia das Crianças. E realmente assim é o pico de venda, né? Nessa época, todo mundo que eu conheço que faz bebês reborns, eu, minhas alunas, tá todo mundo com a agenda lotada, porque é uma época que tem muita procura. Mas eu acho que a gente não precisa ficar só esperando essa época, porque dá para vender sim, dá para vender bebê reborn o ano inteiro. Então é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Eu lá no começo, quando eu comecei a fazer meus bebês reborns lá, há mais de 10 anos atrás, eu tinha assim no começo, a minha preocupação era assim, como eu ia vender essas bonecas, né? Principalmente porque no começo eu não tinha uma renda, eu tive que arrumar um emprego de final de semana para mim poder fazer um investimento com curso, porque na época não tinha essa questão dessa facilidade dos cursos online que tem hoje, né? Então, na época, eu tive que fazer um curso presencial, ainda foi longe da minha cidade e foi bem complicado, né? E para mim poder fazer o curso presencial, que geralmente custa bem mais caro do que um curso online, e para mim comprar material, né? Comprar as tintas, comprar as coisas para mim poder fazer o bebê, eu tive que meio que entrar aí numa dívida, né? Entrei no meu cartão e dividi tudo em 10 vezes, né? Para mim poder conseguir, porque era um sonho que eu tinha, né? Eu queria muito, sabe? Poder ficar trabalhando na minha casa, na época meus filhos pequenos, sabe? Cuidar dos meus filhos, curtir ali cada momentinho, né? E eu sabia que a Arte Reborn ia me proporcionar isso. Então eu tinha aquele sonho de fazer as bonecas. Eu via, às vezes, eu ficava olhando na internet, eu ficava ali babando, porque eu amo bonecas, né? Eu acho que é uma coisa que parece que já é da mulher, né? Eu conheço muitas pessoas apaixonadas por bonecas. Eu sempre via, ficava ali admirando, e eu queria muito fazer, porque eu sabia que essa era a oportunidade que eu ia ter de trabalhar em casa. Na época eu fazia já muito artesanato, eu sempre gostei muito de trabalho manual, né? Nossa, eu sou admiradora, a gente vê cada coisa linda por aí, né? E dá uma vontade de querer aprender. Então, na época, o jeito que eu achei de ganhar dinheiro era fazer biscuit, né? Fazer aqueles imãs de geladeira e eu vendia. Então era o dinheirinho que eu tinha era esse. Daí só que assim, muito trabalho, né? Para pouco retorno financeiro. E eu tinha esse dinheirinho, e quando eu conheci os bebês, que eu fiquei maravilhada, e eu queria fazer curso, daí a alternativa que eu encontrei na época foi de arrumar um emprego de final de semana para mim poder ter condições, né, de conseguir fazer o curso e de conseguir comprar o material. E mesmo assim eu dividi tudo em 10 vezes e fiquei lá com o meu cartão assim, sabe? Eu precisava vender rápido. Daí eu peguei e fiz, né? Eu fiz um bebê, né? Logo nas primeiras aulas do curso eu já fiz um bebê e eu precisava muito vender. Então era uma das grandes preocupações minhas, era como eu ia vender aquelas bonecas que eu tava ali no começo, porque eu precisava já logo de ter retorno daquilo para mim poder pagar o cartão. Nossa, ia chegando perto da parcela do cartão e eu não podia, sabe, na época eu não tinha para quem pedir, eu tinha que dar um jeito de eu mesmo pagar, né? Então, mas assim, Deus foi tão bom, né, que acabou assim criando, deu certo, né? Deu arrumar esse emprego no shopping daqui de Ribeirão, né? E eu ganhava pouquinho, mas assim, foi o suficiente para mim poder pagar as parcelas. E aquela pressa, né? Eu achei que eu fosse vender, mas eu fui descobrindo assim que vender os bebês reborns não é uma coisa tão complicada como parece. Porque o que acontece? O que a boneca reborn acaba se diferenciando de outros tipos de artesanato? Porque às vezes eu vejo as pessoas falam assim que estão tendo dificuldade para vender os seus artesanatos, que as pessoas não dão valor. E realmente, né? Nossa, eu vejo cada trabalho maravilhoso aí. Às vezes a pessoa gasta dias e dias fazendo aquela peça e gastam com material, e na hora de vender
a pessoa não dá valor, às vezes a pessoa trabalha dias para ganhar ali um pouquinho, né? Então a diferença que eu comecei a notar na época que o bebê reborn ia me trazer da diferença dos outros artesanatos que eu fazia era essa rentabilidade maior, né? Porque a margem de lucro é muito maior, a gente consegue assim ter um ganho mais rápido. Mas eu tinha essa preocupação de vender, porque eu falava assim, mas como que eu vou vender, né? É um produto um pouco mais caro, será que eu vou ter dificuldade de vender? Logo quando eu comecei a trabalhar, então daí eu lembro que meus filhos eram pequenos, então assim, a minha vida social, o único lugar que eu ia, às vezes era alguma festinha de aniversário que tinha, ou se não, as reuniões lá das mulheres da igreja que eu frequento, então assim, era só eu ia nesses lugares ou nas festas da igreja. Então daí o que eu acabei, eu tinha contado para todo mundo, né, que eu ia fazer bebê reborn, que eu tava animada, que eu tinha arrumado um trabalho para mim poder ter dinheiro para mim fazer os bebês reborns, e contei para todo mundo. E daí todo mundo queria perguntava para mim, e aí, cadê as bonecas que você fez? Traz pra gente ver, né? E quando eu levei, que eu levava às vezes nas festinhas de aniversário, onde eu ia, eu queria lá exibir as minhas bonecas, né? Daí eu comecei a perceber que as pessoas, nossa, elas ficavam encantadas e juntava um monte de gente, e queria pegar o bebezinho e girava aquele comentário. Daí eu peguei e falei assim, não, então eu vou fazer uns folders, né? Daí eu fiz uns folders, uns cartões de visita, coloquei, sabe, um folder um pouco maior com a foto das bonecas e coloquei meu telefone e comecei a distribuir para mim poder fazer propaganda, né? E eu queria vender rápido, né? Porque eu tava com meu cartão cheio de dívida, né? E o que eu notei, porque na época, né, tipo aí uns 10 anos atrás, a gente não tinha que nem as redes sociais do jeito que é hoje, né, forte, que acaba ajudando a gente vender tanto. Não, na época era a época do Orkut ainda, né, então assim, às vezes a gente publicava lá, mas não era igual é hoje, né, que a gente hoje, você tem uma vitrine, né, na internet que consegue mostrar para pessoas que a gente nunca nem imaginou, né, em conhecer, e o trabalho da gente alcança muitas e muitas pessoas, né? Só que na época eu não tinha isso. Então daí o que eu achei de legal era fazer isso. Onde eu ia, eu levava as bonecas, ia distribuindo cartões. E eu comecei a perceber que às vezes as pessoas, como que era uma venda assim com um produto um pouco mais caro, às vezes as pessoas não queriam comprar ali na hora a boneca, né? Ela pegava e ela não ia na hora, mas valia muito a pena, porque como eu mostrava a boneca e levava cartão, toda vez que se alguém perguntasse de boneca, ou se ela gostou tanto do seu trabalho, ela vai comentar com alguém. Então, foi um jeito que as pessoas começaram a lembrar de mim por causa das bonecas, né? Até hoje eles falam, qual é a Eliane? A Eliane das bonecas. Porque eu mostrava, mesmo se a pessoa às vezes não estava interessada em comprar ali, às vezes tinha gente que não tinha filho, nem queria comprar boneca, mas eu mostrava para ela e eu distribuía um cartão, e com certeza quando ela fosse para casa dela ou ela ouvisse que alguém estava precisando de uma boneca, ela ia lembrar de mim. E quantas vendas que eu fiz dessa maneira, sabe? Assim, pessoas que me indicaram ou pessoas que não tinha nada a ver com o meu círculo social, mas uma foi falando para outra. Então foi assim que eu comecei no começo. Comecei, né, lá atrás. Uma outra coisa que eu fazia muito, né, para mim poder garantir minhas vendas, era fazer consórcio, né? Fazia grupos de consórcio de 10 pessoas, deixava uma encarregada para receber o dinheiro, daí aquela pessoa ganhava a boneca dela, né, sem custo nenhum, mas ela arrumava mais 9 amigas e todo mês ela recebia o valor, né? A gente dividia o valor do bebê em 10 vezes e toda vez ela ia pagando, né, uma parte. E a gente fazia um sorteio e via qual mês que cada uma ia receber a boneca. E era um jeito assim da pessoa comprar o bebê com valor à vista e pagando parcelado. E era um jeito de eu garantir a venda, né? Então, quer dizer, cada consórcio que eu fazia, eu sabia que tinha 9 bonecas vendidas já, era garantido. Então, teve vezes que eu saía com 4 grupos de consórcio, então eu sabia que eu tinha 40 bebês, né? E às vezes eu teve ano que eu trabalhei com grupos de consórcio quase o ano inteiro, né?
E foi assim que eu comecei a vender na época, né? Então as vendas no começo eram um pouco mais devagar, eu trabalhava muito com bebês sob encomenda. Então a pessoa, mesmo nesses grupos de consórcio, quando ela era sorteada, daí ela escolhia, eu tinha um catálogo com as fotos das bonecas, né? Mais ou menos no preço, né? Porque os bebês reborns, esses kits que a gente faz, essas bonecas, elas têm de vários preços, né? Então, quando eu fazia grupo de consórcio, eu procurava escolher alguns modelos que eles tinham mais ou menos o mesmo valor. Daí eu deixava a pessoa escolher a cor do cabelo, a cor do olho. Então, foi um jeito, assim, que eu encontrei de conseguir, sabe, ter venda sempre, né? Sempre eu tinha bebê para vender, e nunca ficava parado. Só que o que eu comecei a perceber, né, que eu queria dividir com vocês assim ao longo desse tempo, que a maioria das pessoas, mesmo desses grupos de consórcio, elas queriam que eu entregasse no final do ano, que era Dia das Crianças e Natal. Mas mesmo assim compensava, porque daí eu tinha valor para receber o ano inteiro. E tinha trabalho também o ano inteiro, só que era tudo sobre encomenda. Mas eu perdia muito vendas da pronta entrega. Quantas e quantas pessoas, às vezes apareciam no meu ateliê, que era festa de aniversário, às vezes do filho, ou resolvia presentear, sabe? Sabe, é tudo de última hora. E a pessoa chegava e eu falava, não, mas eu pego encomenda, né? Se você quiser encomendar, você pode escolher a cor do olho, a cor do cabelo. Mas a pessoa não, ela tinha resolvido essa que ia dar a boneca para a criança de uma hora para outra, assim, não era uma coisa que ela tinha planejado e ela queria na pronta entrega. E essa venda da pronta entrega, para mim, nunca acontecia, porque eu nunca tinha material. Eu sempre estava só trabalhando por encomenda, só trabalhando por encomenda. E o que eu pude perceber é que existe uma maneira da gente que trabalha com os bebês reborns de ter, se você trabalhar o ano inteiro, você ter venda o ano inteiro, que são essas bonecas na pronta entrega. Porque uma criança, ela faz assim, aniversário, né? Quer dizer, o aniversário, cada pessoa faz um aniversário num mês diferente. Então, em janeiro, vai ter gente que faz aniversário em janeiro. Vai ter tipo Dia das Mães, né? Tem as datas sazonais, Dia das Mães. Quantas senhorinhas que às vezes o filho quer presentear com uma boneca, né? Que amam bonecas. Então, a gente tem que se preparar para poder ter a pronta entrega. Qual que é a vantagem que eu vejo na pronta entrega? A pronta entrega, você vai escolher, você mesmo escolhe, porque sempre tem alguns modelos que tem mais saída dos bebês reborn. Aí eu vejo assim, né, que todos os bebês são bonitos, mas tem alguns que tem mais saída, tem alguns kits que tem um preço melhor. Se não é pronta entrega, de repente você pode comprar assim kit que tá na promoção. Você pode usar, às vezes, restinho, sabe, do cabelinho. A gente faz junta os restinhos, aproveita todo o material quando é pronta entrega. Você às vezes não precisa escolher a cor do olho, você mesmo, você escolhe o que tem no teu estoque, a roupinha, tudo você consegue assim, como você tá fazendo assim com tempo, que não é uma coisa com encomenda, você vai fazer com calma, você consegue economizar no material. Então, o que é que eu comecei a fazer de um tempo, né? Porque eu precisava muito aumentar minha produção das bonecas. Porque o problema das bonecas que eu vejo não é tanto a venda, sabe? De você conseguir vender, mas de você conseguir ter uma produção e ter o produto, sabe, na pronta entrega. Porque vender o bebê reborn não é complicado. Porque vender o bebê reborn, o que acontece é que a gente, quando trabalha com esse produto que encanta as pessoas, a gente vê assim que, por exemplo, a maioria das bonecas que nós vendemos é para criança, né? Às vezes a mãe quer fazer uma surpresa, às vezes é o sonho da filha dela ter uma boneca. E você imagina assim que, às vezes quantas vezes que você não compra às vezes uma roupa cara para você não compra alguma coisa que às vezes você tá precisando para você poder satisfazer o sonho do seu filho. Quantas e quantas de nós, eu mesma, quantas vezes que às vezes, nossa, eu tava precisando de dinheiro com alguma coisa, mas os meus filhos queriam, sabe, assim, aquilo, e para mim satisfazer, realizar o sonho deles, quantas e quantas
coisas que eu deixei, às vezes, assim, até coisas que a gente tava precisando para trás para poder satisfazer o sonho, né? E isso, olha, mãe é tudo igual, não é? Quem tem certeza que você que tá me ouvindo aí, quantas vezes, né, que você, se você tem filho, você fez isso também, que a gente é capaz de tirar da nossa boca para dar para os filhos, né? E aí vale muito a pena, né? Eu acho que é isso que fica na memória, né? Os momentos que a gente proporcionou para eles. Então, por isso que eu entendo assim que não é complicado vender as bonecas, não. Porque na época de Dia das Crianças, de Natal, vende tudo que você tiver. Mas, assim, vender o ano inteiro, o que é que você tem que fazer de diferente? É você ter a boneca pronta entrega. É você pegar e a pessoa poder chegar no ateliê, ela saber que ela pode chegar assim qualquer mês que ela tiver, que ela vai chegar lá, que você vai ser aquela pessoa que vai poder atender ela com uma diversidade de bonecas. Porque é difícil, assim, todo mundo, assim, a maioria das pessoas que trabalham com bonecos, geralmente eles trabalham sob encomenda mesmo. Mas quem tem a pronta entrega vai fazer aquela venda, sabe aquela venda que a pessoa não ficou planejando, que ela decidiu de repente, ela quer, ela tá ansiosa para ela comprar a boneca? Se você tem, com certeza você vai vender. Toda semana aparece aqui no ateliê pessoas assim que, ai, resolvi, eu tava querendo, protelando tanto, mas a minha filha quer tanto, e eu resolvi comprar. Só que o aniversário dela é sábado, por exemplo. Essa semana mesmo passou, chegou uma pessoa na quinta-feira e o aniversário era sábado. Se eu não tivesse na pronta entrega, eu ia ter perdido a venda, porque não dá tempo, né, de fazer e não dá tempo de fazer. Agora, como que você vai aumentar a sua produção? Se a gente sabe que o bebê é cheio de etapas, de camadinhas e que cheio de detalhes, que acaba demorando um pouquinho o processo para fazer. E outra coisa, né? Assim, tem que fazer, você tem que ter produto e tem que ter produção, mas com qualidade, para não deixar cair a qualidade. Como que você faz? Aumentar a produção sem cair a qualidade? O que aqui no ateliê, o que eu faço e que tem dado muito certo e economizado muito material é que quando eu vou fazer uma boneca, geralmente eu tenho alguns dias da semana que eu trabalho só com encomenda. Eu já pego a minha agenda, eu já vejo todas as encomendas que eu tenho que fazer e eu já vou trabalhando naquele dia. Outros dias eu trabalho para fazer pronta entrega. E quando eu vou trabalhar para fazer a pronta entrega, eu vou fazendo por etapas. Imagina assim que eu vou pintar a camadinha das manchinhas azuis, né? Os bebês, para quem não conhecem dessa arte, ele é feito em camadinhas. A gente vai fazendo as camadinhas com determinada cor, coloca lá no forno, deixa um pouquinho, depois você vem, espera esfriar, faz uma outra camadinha por cima. Então é esse processo. Quando eu vou fazer na pronta entrega aqui no ateliê, eu já pego vários bebês de uma só vez. Eu já cheguei assim a pôr 10 kits na mesa e eu vou pintando. Então, nesse dia que eu vou usar tinta azul, fazer a camadinha de azul, eu já faço em todos os bebês na pronta entrega. E eu deixo ele queimado e deixo ele esfriar e ponho ali na fila para ir para o outro dia. Daí eu vou fazer a camadinha de vermelho, eu faço todos de uma só vez, nesses da pronta entrega. E o que acontece assim que melhora a produção? Você economiza tinta, porque aquele potinho que você misturar a tinta, você usa já toda aquela tinta ali. Quer dizer, não sobra tinta, não tem desperdício nenhum de material. E a grande vantagem é que quando você vai finalizando, a hora que está na última etapa, você já finaliza vários bebês de uma só vez. Porque esses bebês aí não tem, assim, como não é por encomenda, você não tem que ficar prestando atenção, às vezes, olha, isso daí o enraizamento tem que ser assim, tem que ter uma manchinha de nascença ali. Não, você tem a liberdade para usar a sua criatividade, para você fazer do jeito que você quer. Na verdade, cá para nós, eu acho que esses bebês são os que ficam mais bonitos, né? Porque assim, sabe, a gente fica livre, né, para colocar a manchinha onde você quer colocar, porque não é um bebê que é por encomenda, e acaba daí, porque à medida que a gente vai trabalhando com os bebês reborns, começa a ter uma noção, sabe assim, do que fica mais bonito, né? Às vezes nem sempre o que a pessoa pede
é o que vai ficar mais bonito. E quando é pronta entrega, você pode assim viajar na sua criatividade. E fica, e é muito, muito assim legal, sabe? Quando nasce aquele monte de bebê de uma vez, né? Sem contar que você pode, daí você faz fotos, já joga pra internet, você pode ir colocando, fazendo conteúdo enquanto você tá fazendo os bebês, sabe? Usa mais essa rede social para você mostrar para todo mundo o seu trabalho, contar um pouquinho do seu dia a dia, fazer stories, fazer vídeos. Porque, olha, você está fazendo um bebê reborn, você já vai mostrando, olha, eu tô fazendo esse bebê reborn antes mesmo dele estiver pronto. Se você já tá falando ali, pode ser que tenha uma pessoa do outro lado te ouvindo e ela vai acompanhando o processo. Tem bebê que eu estou fazendo, quando eu posto, eu nem terminei de fazer ele já é vendido. Porque você vai acabando criando assim uma relação com o seu cliente, né? E eu acho que é muito legal essa interação. E às vezes o próprio cliente acaba acompanhando o processo de fabricação. Muitas e muitas vendas dá para você vender assim o ano inteiro bebê reborn, se você tem esse estoque na pronta entrega. E você tendo assim, se você à medida que você for organizando o seu ateliê, é muito bom você comprar, sabe? Você vai comprar roupinha? Já compra várias de uma vez, sabe? Você consegue comprar preço de atacado, você consegue baratear o seu custo das bonecas e aumentar ali seu lucro. Vale muito a pena, assim, essa organização do seu dia, de poder assim estabelecer aquele horário que você vai trabalhar com pronta entrega. Primeiro, sempre eu coloco as encomendas, né? Porque assim eu fico pensando que às vezes uma intercorrência de saúde que acontecer, ou qualquer imprevisto que você não puder trabalhar, as encomendas têm que estar garantidas. Porque as encomendas eu acho assim que tem que honrar a data que você combinou com o seu cliente. É uma coisa muito, muito importante, porque a gente tá trabalhando com sonhos, né? Principalmente de criança, né? Então, se você prometeu que vai entregar aquela data, a encomenda sua tem que ser a tua prioridade. E depois você estabelece alguns dias para você trabalhar na pronta entrega. Mas a encomenda não pode ter falha. Eu acho que você, principalmente você que está começando agora na Arte Reborn, o teu nome, né? Você vai construir o seu nome, é lógico que com a qualidade do teu trabalho, com o seu atendimento que você dá para o seu cliente, mas com a tua pontualidade também, sabe? De honrar a data certa, de respeitar tudo aquilo que você combinou com o seu cliente, sabe? Entregar na data certa, com produto de qualidade. Não tem jeito, sabe, de dar errado. Não tem jeito, porque criança vai sempre continuar sendo criança. Então eu acho que os bebês reborns não vão perder o encanto. E a gente está trabalhando muito esse ano, né? Eu e muitas das minhas alunas estão trabalhando muito assim usando a arte reborn, aplicando em bonecas comuns para poder às vezes atender um público que não pode pagar por um produto importado. Estamos trabalhando muito também com restauração de bonecas, sabe? Quantas e quantas crianças hoje têm bebês reborns que ganharam, só que daí com o tempo, né? Porque o bebê reborn, na verdade, foi feito para ser para colecionador, para ficar ali quietinho, porque é um produto muito artesanal. Mas a maioria hoje das vendas é feita para as crianças brincarem, né? E a criança, às vezes, principalmente quando é criança pequena, que não tem muito cuidado, então, um pouco tempo, logo, às vezes, a boneca, às vezes, já tá um pouco, assim, deteriorada, e às vezes, com o passar do tempo que vai brincando, às vezes, ela tem aí umas intercorrências. Então, existe um ótimo campo para você trabalhar também com os bebês reborns, que é restaurando. Restaurando as bonecas, sabe? Você dá uma restaurada, uma pintada, é uma coisa muito legal, que hoje em dia também tem assim pedido desse tipo de trabalho, né, desse tipo de serviço o ano inteiro. O ano inteiro tem reforma, o ano inteiro tem venda de bebês reborns, o ano inteiro tem vendas de bonecas reformadas. Então basta você assim divulgar no canal certo. Você não pode assim, acho que a gente às vezes acomoda, né? Que nem chega no final de ano, às vezes eu fico tão cansada de tanto trabalhar. Em janeiro, se a gente se acomodar, né? E mesmo quando você tá de férias, você para um tempo para você descansar, não deixa de fazer a postagem nas suas redes sociais.
Mesmo se você no começo não tenha tantas bonecas, troca de roupinha nelas, sabe? Capricha na fotografia, muda a posição, coloca às vezes em outro ambiente. As fotos são muito importantes, né? Você deve conhecer quem são teus clientes, que tipo de mensagem que eles gostariam de ouvir. Usa suas bonecas para você poder, assim, conquistar cada vez mais e mais clientes, né? Acho que as redes sociais agora chegaram para ficar. Tem que fazer de vez em quando você fazer teus vídeos e aproveitar nessa ferramenta, essa vitrine tão grande, essa oportunidade que nós estamos vivendo no momento. Eu acho que antigamente, né, as pessoas mais antigas, né, o pessoal que tem mais ou menos a minha idade, teve uma época que a pessoa que queria mostrar o produto, ela tinha que ter uma loja física, ela tinha que ter uma loja, ainda tinha que ter uma loja assim num lugar bom da cidade, num ponto comercial, né? E não era todo mundo que tinha a oportunidade de poder ter isso, não é? E hoje em dia, quem não tem um Instagram? O Instagram é uma vitrine. Tem muito jeito de você aprender a divulgar o seu produto, fazer publicação paga no Instagram, no Facebook. Tem um monte de vídeo no YouTube que ensina a pessoa a fazer isso de graça, sabe? Tem muitas dicas, então acho que a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto e tem que se mostrar. Mostra seu produto e vai, sabe, se diferencia através dos acessórios que você vai entregar a sua boneca, né? Então, de repente, você entrega numa cesta ou numa caixa diferenciada. Usa teu talento na hora dos acessórios, né? Às vezes você é uma pessoa que sabe fazer aí um sapatinho de crochê para colocar junto, ou tem alguém que você conhece que pode ser tua parceira na hora de entregar um enxoval, colocar uma fraldinha de boca, colocar uma tiarinha diferente. Tudo isso vai encantar o seu cliente. A gente tem é privilégio, né? Um privilégio de conseguir trabalhar com um produto que encanta as pessoas. É um produto, fazer os bebês reborns, ele não só transforma quem recebe o bebê, mas transforma a gente. É uma coisa tão boa, mas é tão boa que a gente acaba se conectando com tantas e tantas pessoas. Você vai ver só, a partir do momento que você começar a postar seus bebês, a se mostrar, não tenha vergonha de pegar a tua boneca e carregar ela no colo mesmo e mostrar para todo mundo e contar para todo mundo o que você faz, porque um vai falando pro outro, sabe? E dali a pouco todo mundo tá sabendo. Dali a pouco, quando eles falarem bebê reborn, eles vão lembrar de você. Cria um logotipo, sabe? Pensa num nome legal para sua maternidade. Cria um slogan, escolhe as cores que a pessoa, quando ela olhar naquela cor, naqueles slogans, ela vai lembrar do teu negócio. Pensa aí numa musiquinha que faz sentido. Acho que a gente tem, antes da gente conhecer o nosso cliente, a gente tem que se conhecer, saber assim, quem que eu sou, o que eu gosto, quais tipos de pessoa que eu vou me conectar. Que tipo de mensagem eu quero passar? E vocês vão ver só como vai dar tudo certo isso. E começa a pensar nesse seu negócio com os bebês reborns, não só como um hobby, ou você que começou a fazer como terapia. De repente é um negócio, né? E um negócio que você tem que semear todo dia, com frequência, que logo, logo você vai começar a colher tudo isso que você plantou, todos os dias. Lembra assim, sabe, de ter frequência com essas postagens? Olhar para o teu trabalho com carinho, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito e que você vai colher muitos e muitos frutos. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo assim a vida de algumas alunas realmente transformadas, né? Como a Arte Reborn transformou a minha vida, e eu fico muito feliz quando eu vejo que tá levando transformação para tantas e tantas mulheres que aí precisam ficar em casa, trabalhar, ter uma renda, né? Se sentir mais realizado, né? Nessa correria do dia a dia, e principalmente ter tempo de qualidade para você poder cuidar das pessoas que você ama e principalmente de você. Olha, obrigada, e próximo logo eu estarei postando vários vídeos desse assunto, né, para poder ajudar você. E eu agradeço muito vocês que estão assistindo.
compartilha, marca a sua amiga que está precisando aí dar um up na sua vida, que de repente gosta de artesanato, manda um direct para ele, manda uma mensagem, ou marca, compartilha. Quem não é inscrito ainda no meu canal no YouTube, e eu vou ficar muito feliz de poder estar encontrando vocês aí nos próximos vídeos. Eu vou deixar para vocês hoje um versículo que eu gosto muito, que é Tessalonicenses 4, 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Que Deus abençoe cada uma de vocês, um beijo no coração. E a gente se encontra por aí nos próximos vídeos.